Gostaria que os irmãos trazessem a sua memória. Tenho certeza que algum de vocês deve conhecer alguém que por outrora frequentara a casa do Senhor, estava em Deus e que por algum motivo, talvez conhecido ou desconhecido, abandonou toda a fé, parou de frequentar, parou de pertencer e de estar em Deus. Tenho certeza que se você puxar aí rápido na sua memória, você vai encontrar pessoas, até mesmo do seu convívio, familiares, pessoas que estão no seu dia a dia, que já não estão mais em Deus, né? E muitas vezes você vai ver o motivo, a motivação que fez essas pessoas saírem da presença de Deus, ou melhor, abandonar a fé, não estar mais em Deus. E você vai entender que por algum motivo elas entenderam Deus de forma um pouco equivocada. Talvez o pensamento dela fosse de algo que pudesse locupletar a sua vontade, e quando frustrado nela, não está mais em Deus. É o que acontece com Naamã. Naamã, ele sai da sua casa determinado que ele receberia um milagre estando diante do servo de Deus. E quando ele chega até o homem de Deus, que na verdade nem o recebe, manda um servo falar a ele, o que acontece com Naamã? Naamã, depois de conhecer o direcionamento de Deus, depois de Naamã saber o que Deus queria para ele através do profeta, o texto diz que ele está indo embora leproso. Ele está indo embora, voltando para a sua terra leproso. Tudo o que ele deixou na sua casa, o deslocamento para estar ali naquele lugar, estava sendo perdido, porque na sua ideia, na sua vontade, ele estava sendo frustrado. Quando Deus dá o direcionamento ao profeta e diz, manda que ele se lave lá no Rio Jordão 7 vezes, e quando ele recebe essa palavra, ele se desanima. Por quê? Porque ele já tinha na sua mente, ele já tinha na formação do seu conhecimento, que quando ele chegasse até o homem de Deus, com certeza o homem de Deus ia tocar nele, ia orar o nome do Senhor e ele seria restaurado. Esse era o entendimento que Naamã tinha. Essa era a expectativa que Naamã tinha. Quando ele recebe a palavra da menina que está na sua casa, dizendo, vá até o profeta, que ele vai restaurar você, ele cria uma expectativa. E deixa eu te dizer uma coisa, quem anda por expectativa vai se frustrar. Mas quem anda por conhecimento da vontade de Deus, esse não será frustrado. Pode se levantar o que vier, mas ele permanece de pé, porque as suas expectativas, ele não anda por expectativa, ele anda por perspectiva, porque ele sabe que vai acontecer. Ele não conhece os meios como vai, mas ele tem certeza e absoluta da vitória, porque Deus, ele é Senhor de nossas vidas. Então Naamã, ele está sendo frustrado na sua expectativa. Aquilo que ele espera com aquilo que Deus quer. Quantas pessoas nós conhecemos que abandonaram a fé, pararam de estar em Deus, porque queriam alguma coisa de Deus, que não era a vontade de Deus. E quantas pessoas não estão mais em Deus? Porque, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, nós muitas vezes somos prepotentes, né? Achamos que sabemos o que é melhor para nós. Deixa eu te dizer uma coisa, quem aqui acredita que Deus, ele é onisciente, que ele conhece todas as coisas? Amém? Eu acho que é unânime, né? Deus, ele é um dos atributos de Deus, que ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Ou seja, ele sabe melhor do que eu, sabe melhor do que você, amém? Ele sabe melhor do que nós. Então ele conhece o seu futuro, ele sabe todas as coisas, o que vai acontecer daqui a pouco, o que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer 10 anos.
E por que nós achamos que o nosso conhecimento ou a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus? E as nossas orações, elas são pautadas assim, pelo aquilo que eu quero, pelo aquilo que eu acredito, e não por aquilo que Deus quer. Eu gosto muito de uma passagem de um milagre de Jesus, se não me falha a memória, em Marcos capítulo 1, versículo 40, de um leproso que chega até Jesus, porque todos que chegavam até Jesus, eles queriam um milagre, eles buscavam Jesus por isso. Mas esse homem, ele chega até Jesus, primeiro ele adora, e ele fala uma coisa espetacular, ele diz assim: Senhor, tu queres me curar? O que ele estava dizendo para Jesus? Senhor, eu quero ser curado, mas o Senhor quer me curar? Já pensou se as nossas orações fossem pautadas: Senhor, eu quero isso, mas isso é o que o Senhor quer para mim? Aleluia! As nossas orações fossem pautadas dessa forma, nós teríamos mais êxitos, porque em Tiago capítulo 4 vai dizer que nós oramos e não recebemos porque pedimos mal, porque não sabemos pedir, pedimos para gastar com os nossos próprios deleites. É por isso que Jesus, na oração, quando ele está ali no Getsemane, ele fala: Senhor, se possível, passa esse cálice de mim, mas contudo seja feita a tua vontade. Quando nós nos dobramos à vontade de Deus, meu irmão, coisas espetaculares acontecem, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os meus, os caminhos dele são mais altos, aleluia. Os pensamentos de Deus são de paz, são de vitória, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Queira viver a vontade de Deus, aleluia. Porque quem anda pela sua vontade, quem quer viver pela sua vontade, se decepciona. Quem quer viver por aquilo que acha, que acredita, não anda por fé, anda por crença. E sabe o que é crença? Crença é aquilo que você espera que Deus faça por você. Agora a fé é conhecimento de Deus e da sua vontade, para que eu e você faça aquilo que Deus quer. Deixa eu te fazer uma pergunta: se Abraão é pai na fé, é considerado pai na fé, o que é uma pessoa de fé? A primeira coisa que eu tenho certeza que vem na nossa cabeça, 90%, né, ou 100%, é de alguém que ora e recebe, não é? Agora eu te faço uma pergunta, é também, tá? Não estou dizendo que não é, mas te faço uma pergunta: o que Abraão pediu a Deus, então, para ele ser considerado pai na fé? Tenta lembrar, o que Abraão pediu a Deus? Nada. Agora, o que Deus pediu para Abraão para ser considerado pai na fé? Larga a tua parentela, sai do meio daí, vai para uma terra que você nem conhece, pega o teu filho, sacrifica ele no altar. Abraão é pai na fé não por aquilo que ele pediu, mas o que Deus pediu para ele, ele pôde abrir mão. Ter fé não é só crer, porque crer, irmão, até a palavra diz que os demônios creem, né? Eles estremecem, talvez creem mais do que nós, não é verdade? Se você sair na rua e perguntar assim, ó, você crê em Jesus para alguém? Ele vai dizer: claro, é o homem lá de 2000 anos atrás, que morreu, o Jesus histórico. Agora você pergunta: você confia nele? É bem diferente. Acho que a palavra mais correta para a fé é confiar. Tinha um camarada que uma vez, ele era equilibrista, então entre dois prédios, o pastor Denê, ele colocou um cabo de aço e se ajuntou pessoas embaixo, e ele lá em cima disse: olha, quem acredita que eu atravesso desse lado, deste prédio para o outro prédio? O povo falou: bom, se esse camarada é doido o suficiente para fazer isso, vamos crer. E aí ele passa do outro lado, chega do outro lado, ele diz: agora quem acredita que eu atravesse para o outro lado com um carrinho de mão, a carriola? E o povo diz: bom, se ele já passou uma vez, vamos acreditar. E ele passa por outro lado, e todo mundo viu aquilo, falou: nossa, esse cara é muito bom. Aí ele pergunta assim: quem acredita que eu vá mais uma vez para o outro lado com esse carrinho de mão
e com alguém aqui dentro. O povo, pô, já vimos passar 2 vezes para lá, né? Bom, a gente acredita. Aí ele falou assim: agora quem confia de subir aqui em cima? Ah, irmão, aí já é outra conversa. Não é? Acreditar que ele poderia passar, beleza, mas e confiar de lá em cima, quem vai? Então a palavra mais correta para a fé é confiança. Aleluia, porque quando você confia, você descansa no Senhor. Você se joga aos braços dele, porque ele está cuidando da tua vida e da tua história. Então pare de andar por expectativa, por crenças, passa a andar por vontade e conhecimento de Deus. Porque quando nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas, aleluia, não há nada que possa nos parar. Não há nada, não há barreiras. Irmãos, nós somos, segundo algumas pesquisas, somos mais de 50 milhões de crentes no Brasil, de evangélicos. Ou seja, se é 200 bilhões, né, de brasileiros, a cada 4, 1 é evangélico. Olha só, a cada 4, 1 é evangélico. E segundo a pesquisa, existem mais gente fora, desviado da igreja, ou seja, quase 60 milhões fora da igreja, desviados. E então, para cada 4 brasileiros, 2 já frequentaram igrejas, 2 conhecem. Então no Brasil, aqui no nosso contexto, nós já estamos vivendo aonde que nós não somos mais chacota. É normal ser crente, amém? Agora, o que me deixa muito triste é tantas pessoas fora, conhecendo esse Jesus que diz que conhece, e muitas vezes nós dentro, achando e tentando conhecer, talvez um Jesus que não é o mesmo Jesus da palavra. Porque, olha que interessante, por que Naamã ele está saindo frustrado quando ele conhece a vontade de Deus para a vida dele? Por que Naamã está deixando tudo? Porque a maneira com que nós nos relacionamos com Deus diz como nós somos a nossa intimidade com Ele. Como que alguém se relaciona com Deus? E existem vários deuses, e até deuses criados por nós. Melhor, todos são criados, mas até Jesus genéricos por aí, criados por nós. Como que se relaciona com Deus? Naamã não sabia disso. Naamã estava acostumado a se relacionar com seus deuses. O deus da Síria, chamado Rimon, então ele entrava lá para sacrificar esse deus. Quando o ser humano ele cria deuses para adorar a ele sempre quer algo em troca. Então, por exemplo, quando se esperava chuva para a colheita, eles sacrificavam a esse Deus, esperando que a colheita fosse boa. Se fosse para ter sol, então sacrificava ao Deus Sol para ter sol. Então, da mesma maneira com que Naamã, ele interagia com um Deus que ele conhecia, ele tentou se relacionar com Deus dessa maneira. Agora deixa eu te dizer uma coisa, os outros deuses, como é que funciona para você? Você vai lá, sacrifica para receber. Agora, como que você vai se relacionar com Deus se Ele é o sacrifício? Se Ele não precisa de sacrifício humano nosso. Nós não estamos aqui abrindo nenhum cordeiro, nem nada disso. É por isso que Deus quer de nós o quê? O maior sacrifício é a obediência. É por isso que ele diz: eu não quero sacrifício, mas Ele tem prazer em obediência. Como que eu me relaciono com Deus? Obedecendo. Por isso que a palavra é Senhor. Como que Naamã então se relaciona? Olha só que interessante. Naamã, ele tenta se relacionar de 2 formas com Deus e não dá certo. Qual é a primeira? A primeira é que o texto diz que quando ele sai da sua casa,
ele está determinado do milagre, e interessante que ele sai com tropas, ele não vai lá de boa. Ele sai com tropas, cavalos para guerra. Então entenda que Naamã, quando ele sai da sua casa, ele não está saindo de boa. Ele não vem tranquilinho. Se Deus não curar, tá legal. Não. Ele sai da sua casa com tropas. E quando chega ao conhecimento do rei de Israel que Naamã está vindo com tropas para ser curado, o rei rasga as vestes, de tão preocupado que ele fica. Ele diz: por acaso eu sou Deus para curar ele? Na verdade ele está querendo uma afronta contra mim. Vai ter guerra. Segunda maneira que Naamã sai da sua casa para se relacionar com Deus e não dá certo. A primeira, forçando. A segunda, com presentes. Diz o texto que ele pega vestes, ele pega tesouro, ouro, e leva dizendo assim: de duas maneiras eu consigo, forçando ou comprando. Quantos de nós muitas vezes queremos relacionar com Deus assim? Já viu aquela expressão, pegar Deus na parede? Ele tem que fazer. Não, meu irmão, Ele é Deus e nós somos servos. Ele não é o nosso servo. Não funciona dessa maneira. A segunda forma, tentando comprar. Há um mercado por aí do evangelho, e se fosse a bênção comprada, quem dava mais tinha que levar o milagre, quem desse menos não ia receber. Por isso que tudo vem de graça para nós. Não precisa, irmão, não precisa de nada disso. Quantas pessoas não estão mais em Deus por tentar, ou melhor, conhecer esse Deus que muitas vezes não é o Deus da palavra, forçando ou até mesmo comprando para ver se funciona, se sai um milagre. Não, a maneira que nós buscamos a Deus não é por aquilo que Ele pode dar e oferecer. Sabe por quê? Porque quem busca a Deus somente por aquilo que Deus pode dar e oferecer, quando Deus não dá, ele sai. Mas quem busca a Deus por aquilo que Ele é, se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele também não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele